Oi, eu sou a Gabi, como muitos de vocês já me conhecem, e hoje eu vim aqui contar a história de uma pessoa muito importante na minha vida, o meu pai. Por essa você não esperava, não é mesmo? No mesmo ano em que Pelé se despedia oficialmente do futebol, um gol de placa era marcado em São Paulo. Em 1977 surgia uma empresa ligada ao ramo de embalagens, ainda numa versão bem mais tímida da atual, chamada Pauliceia. Embalagens Pauliceia. Não havia logo, as instalações eram ainda de madeira e bem reduzidas. A origem dela, a bem da verdade, pouco se sabe. E parece que tinha de ser assim, porque a empresa se tornaria um marco do setor poucos anos depois, sob os cuidados de um homem chamado Sérgio Maris Coelho dos Santos. Cara, Sérgio Maris Coelho dos Santos é um cara que hoje tem 45 anos de idade, filho do senhor Luiz e da dona Maria Delcina. Meu pai era carregador de fruta no Ceasa e a minha mãe vendia Tupperware e Christian Grey. Eu, com uma idade de aproximadamente meus 10 anos, parei os meus estudos para ajudar em casa e meu pai nisso me levou para o Ceasa. Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, sabe? Sempre quis aprender mais, curiar um pouco mais dali, daqui, ver o que estava acontecendo, tal. E fui sempre cada vez mais inovando. Nascido em 1972, o pai era carregador de frutas no Ceasa. A mãe, vendedora de Tupperware de casa em casa. Ele, lá pelos 11 anos, largou os estudos e foi trabalhar com o pai. Eram os primeiros passos da trajetória que Serginho, como é conhecido, jamais imaginaria trilhar. Dono de uma personalidade forte, ele se destacava no trabalho pela dedicação. O empenho não passou em branco para o então dono da Embalagens Pauliceia, Isailton Rodrigues, conhecido como Tio Galego, tio de Serginho. O meu tio Isailton, que é uma pessoa muito importante, foi muito importante na minha vida, tinha essa empresa, Embalagens Pauliceia, anos atrás, que é uma empresa muito simples e era um mero vendedor. E com o passar do tempo ele teve uma puta oportunidade muito boa em Campinas e com quem queria deixar essa empresa Embalagens Pauliceia. E nisso ele me escolheu. E eu fiquei muito feliz que ele acreditou em mim. Porque uma pessoa dá uma empresa para um jovem de 20 e poucos anos, falar toma conta, a bola da vez é sua, isso para mim foi uma coisa muito importante, acreditar em mim. Então, a Pauliceia, na realidade eu trabalhei 20 anos de empregado pro tio do Serginho, que é o Chico, é irmão, né? Que é do mesmo ramo. De 100% dos empreendedores, só 3% é nato. Isso não quer dizer que 97% não pode ser empreendedor, sim pode, mas aí tem que praticar. E o Serginho ele já é nato, ele já nasceu. Aí foi quando surgiu a ideia de eu mudar para o interior aqui, Campinas, e eu procurei um cidadão para colocar no meu lugar e como o Serginho já trabalhava no Ceasa, não podia ser para outro, né? Passar tem que ser ele. Ele já é um caboclo criado na CEAGESP, então ele sabia como caminhar e conduzir a empresa. E até hoje ele apontar e falar assim, valeu a pena eu ter acreditado em você e que você respondeu por onde a altura. Então isso para mim é uma coisa muito importante que meu tio Galego deixou para mim, foi isso aí. Talvez Isailton, sem querer, estava apenas esperando que o então adolescente Serginho ficasse um pouco mais maduro. Por isso, cuidou da Embalagens Pauliceia por aproximadamente 6 anos, até que em 1998, quando Serginho, então com 26 anos, assumiu o comando da empresa. E eu lembro que o meu patrão me deu muito essa força, ele acreditou muito em mim e falou, Sérgio, vai que eu confio em você. Você não vai só até aqui, você vai muito mais além do que isso. Eu lembro que meu tio era numa quinta-feira, ele me ligou e falou, olha, vem na sexta-feira porque eu vou estar com você. Bolufas nenhuma, cara. Na sexta-feira não apareceu, não voltou mais. Eu lembro que ainda, rapaz, quando a gente foi para comprar essa empresa, não tinha dinheiro. Minha esposa tinha um scooter e eu tinha um Gol. Eu lembro que a gente desfez do Gol para fazer o estoque da empresa, né? E um pouco de capital de giro. E começamos a andar de lambreta, eu e a minha esposa. Da garagem do Sr. Ademir para a garagem da Salete. De lá para um novo endereço. Depois para uma loja de carro, para finalmente as atuais instalações, cuja sede principal praticamente já ocupa um quarteirão inteiro da Avenida Cândido Portinari. A garagem do Sr. Ademir eu lembro que é uma garagem que era 3x2, cabia malemar em Fusca. E eu não tinha conhecimento em quantidade, em volumes. Eu lembro que naquela época eu comprei uma carreta de sacola achando que caberia naquele espaço do Sr. Ademir.
Quando chegou a carreta de sacola, o motorista perguntou, vai colocar onde? Eu falei, nós vamos colocar aqui. Mas eu não imaginava que aquela quantidade que eu comprei era tão volume. E o motorista falou, meu, aqui não tem como. Eu lembro que colocou na garagem, colocou na casa da minha mãe, na minha sala, na sala da sogra, e assim foi. E falemos ainda do espaço que se mantém dentro do Ceasa, o principal ponto de negócios da empresa, mais antigo e o mais tradicional. Tanto lá quanto na sede principal, tecnologia é a palavra de ordem. Câmeras que coordenam todos os ambientes, da porta de entrada à organização dos estoques, da venda no Ceasa à saída de mercadorias de seu depósito. Da sua sala, Serginho cuida de tudo. Não há uma mercadoria sem registro, uma venda sem explicação, um pagamento sem fundamento. O dinheiro é calculado, investido. Tudo é milimetricamente observado, da qualidade do atendimento ao trato com o cliente, da saída do produto do galpão, principalmente até a entrega no destino final. Qualidades que se convertem em segurança para a empresa e, claro, confiança total para o cliente. Esse formato, aliás, foi um aprendizado que o Serginho herdou do tio Geraldo, mais conhecido como tio Jacaré. Meu tio Jacaré é uma pessoa que me faz muita falta, um cara super inteligente. Ele começou a perceber na minha empresa que eu fazia coisas erradas no começo por não ter tanto conhecimento, começou a pegar aquilo. E o meu tio Jacaré, com mais uma pessoa, numa sexta-feira me chamou no escritório e perguntou certas coisas para mim. Eu respondi naturalmente, falei, filho, não é assim. Sérgio, ele me chamava de bacanagem. Ô malandro, não é assim, malandro, não é assim que se faz. E depois disso, que ele me ensinou o caminho das pedras no negócio, que ele é uma pessoa muito antiga do negócio, eu deslanchei. Cheguei onde eu cheguei. Então, meu tio, ele tem uma parte muito importante na minha vida no crescimento de organização. Então, eu sou muito grato ao meu tio, ele faz muita falta na minha vida e nos meus negócios. É uma pessoa que, para mim, eu tenho muita saudade do meu tio Jacaré, pode acreditar nisso, muito. Sim, é impossível não se emocionar, porque tanto o tio Geraldo quanto todos os outros que fizeram e fazem parte da história da Embalagens Pauliceia apostaram em Serginho e na capacidade dele como gestor dessa empresa. E pensaram certo, assim como Cláudio. Amigo há mais de 26 anos de Serginho. Ele conheceu a empresa quando não tinha nenhuma estrutura e o escritório era em cima das bandejas de isopor. O companheirismo e o laço de amizade alcançaram essa parceria. Cláudio conta que Serginho sempre foi esforçado, tinha sede de aprendizado e não descansava enquanto não aprendesse. Conta ainda, com orgulho, uma máxima que tem hoje sobre Serginho. O ensino é ilimitado para quem tem sede e curiosidade de aprender. Cláudio ainda trabalha com Serginho, trabalha no Ceasa em outra empresa, mas todo sábado vai para o galpão da empresa no Jardim Marisa. É ele quem cuida do RH da empresa e ajuda no âmbito trabalhista e tributário. Eu lembro que quando o Cláudio ia no sábado, como era barraca de madeira, a gente esticava as bandejas de isopor para fazer uma mesa. Ficava eu e ele sentado, ele fazia as anotações, as organizações administrativas da empresa em cima das bandejas. O Cláudio é uma pessoa assim que é como se fosse um irmão para mim, ele está comigo desde o começo. Me ensinou muito na área fiscal, na área contábil, é um cara que está comigo até hoje, sabe de onde eu vim, sabe o que eu lutei, o que eu fiz para chegar onde eu cheguei. É um cara que para mim é como se fosse um irmão. É um cara, como eu falo para ele, que faz parte da minha decoração. O Sérgio, como pessoa, além da curiosidade que ele tem, ele é uma pessoa muito intensa. Ele é uma pessoa muito trabalhadora. Ele consegue ter uma visão que poucos conseguem ter, tanto numa gestão empresarial, como até pessoal. A gente criou um laço de amizade muito intenso, como se fosse dois irmãos ali, naqueles pequenos momentos que a gente estava ali. Eu já trabalhei na Pauliceia no Ceasa, já trabalhei na casa dele, já trabalhei no galpão que é o atual. Eu lembro muito bem que quando a gente estava lá, né, isso bem no começo, quase não tinha escritório, não tinha mesa, a gente, né, fazia nossas coisas em cima de caixas de plástico, papelão, aquela, sabe, em cima da Pauliceia era só estoque de mercadoria. Eu não tenho muito o que dizer do Sérgio, porque pessoas com esse perfil são tanta coisa que a gente tenta se definir com uma pequena sabedoria, né? Ele é um cara muito sábio. Eu vejo o Sérgio como mais que um amigo,
é um irmão. Vejo que a gente não precisa vir da mesma mãe para ser irmão. A gente precisa nos conhecer pela mãe da vida para encontrar os nossos irmãos. E foi isso que aconteceu entre eu e ele. E se falarmos de Cláudio, impossível não falar de Cláudia, a esposa entre indas e vindas na empresa em função do nascimento dos filhos Gabriela, 20 anos, e Guilherme, de 12. Também é parte fundamental no crescimento e desenvolvimento da Embalagens Pauliceia. Ela trabalha no financeiro com o Serginho. Quando conheceu, ele atuava no Ceasa e estava dando os primeiros passos na Embalagens Pauliceia. Ela acompanhou tudo. Diz que o marido é esforçado, empreendedor, único. Foi uma parceira dentro e fora da Embalagens Pauliceia e que permanece até hoje. Sim, a minha esposa para mim é tudo na minha vida, é uma mãe maravilhosa, que às vezes eu não sei onde ela tira tanta paciência, cuida da gente, cuida de mim, cuida dos meus filhos, cuida da família, cuida dos nossos negócios. Ela começou comigo mesmo lá atrás, há 20 anos lá atrás. Tinha uma lambreta, andamos de lambreta com ela, porque desfizemos do que a gente tinha para adquirir a Embalagens Pauliceia. Trabalhou muitos anos comigo no meio da lama, no meio das caixarias, no meio das coisas que não eram boas lá no Ceasa, sempre tá lá junto, participando. Então a minha esposa para mim é assim, uma coisa que é um presente de Deus que veio na minha vida, que me acrescenta muito, que a gente agrega muito, minha parceira. Falar do Sérgio. Será que eu vou conseguir? Bom, já se foram 20 e poucos anos, né? Então nós engajamos aí na Embalagens Pauliceia do zero, né? Era uma barraquinha de madeira simples, e que hoje é esse patrimônio todo, né? Teve a lambreta? Teve a lambreta. Eu sinto falta dessa lambreta, viu? Acho que tá na hora da gente comprar uma para lembrar os velhos tempos, viu? O Sérgio é uma pessoa com temperamento forte. Quando ele pega para fazer, ele vai até o fim, mas com um coração enorme. Eu amo muito essa pessoa, que é o pai dos meus filhos. Eu peço sempre a Deus que nos abençoe muito. A gente sabe das dificuldades que a gente já passou, mas temos vitórias, muitas vitórias. E ele é o meu grande parceiro, né? A gente é parceiro na empresa, nós somos parceiros no nosso dia a dia, na família. Ele é meu parceiro, eu falo que hoje ele é meu parceiro das caminhadas também. E a gente sempre está junto em tudo. Eu não tenho palavras para agradecer essa parceria que a gente está junto sempre. Eu não tenho palavras para agradecer isso, que é uma mulher espetacular para mim. Gabriela e Guilherme. Guilherme com 12 anos, Gabriela vai fazer os seus 20 anos. Gabriela e Guilherme, meus dois tesouros. São nas minhas vidas. Gabriela, geniosa. Quem será que ela puxou? Gênio forte. Guilherme começou a ter um gênio agora, né, Gui? Mas faz parte, né? Eu amo demais, eles são as minhas riquezas. Os meus filhos em si são maravilhosos, não tenho uma vírgula para falar dos meus filhos. São meus filhos, entendeu? Eu amo todos eles e para mim é tudo na minha vida e o que a gente faz, acorda cedo é por eles, né? Não tem outra razão para nada disso. O ambiente de trabalho, aliás, faz com que Serginho se sinta um pouco em casa. A empresa, cuja segurança é 24 horas monitorada, tem na sala principal um pequeno talismã, dentre as fotos de corrida do dono da Pauliceia. A imagem do irmão Silvio, já falecido, iluminando o local. Uma espécie de anjo da guarda daqueles que ali estão, daqueles que ali investem, daqueles que ali se unem. Meu irmão, para mim é difícil até de falar, porque é uma pessoa que faz muita falta para mim. Eu queria que ele estivesse aqui junto comigo, com a nossa família, para participar dessa festa, dessa comemoração. E é difícil, a vida segue, sabe? A gente tem que seguir adiante, jamais a gente vai esquecer, em todas as datas a gente lembra. Tem o meu sobrinho, que ele deixou um presente maravilhoso, que é o meu sobrinho Luiz Carlos. É um homem assim íntegro, um presente de Deus que ele deixou assim pra gente, que olha, só veio só para agregar na nossa vida. Ele tá lá em cima, olhando a gente aqui embaixo e vendo que a gente cada vez mais sempre com saudade dele, mas a vida segue, é isso que acontece. E vamos seguir em frente. Deus tome de conta dele e da gente aqui também, isso é o mais importante. Afinal, unir forças foi o motriz principal do sucesso da Embalagens Pauliceia. Força e renovação. O novo logo da empresa é prova disso.
Há alguns anos, Serginho desenvolveu o novo layout da empresa, a nova logomarca. Então, essa nova logomarca para mim diz tudo como fosse inovação, né, cara? Acho que a gente tem que estar sempre inovando. Essa logomarca veio para saber quem é a Embalagens Paulicéia. Agora nós vamos vir com os nossos carros todos também envelopados, para fazer também um marketing também muito legal na rua, para a gente saber quem é a Embalagens Paulicéia, ter uma identificação visual, isso para a gente é muito importante. Essa logomarca veio para isso, veio para acrescentar, para agregar em inovação, em conhecimento, e cada vez mais o que a gente puder fazer de melhor a gente vai fazer. E é essa logomarca que consta aqui na festa, a começar pelo convite, que retrata a máxima de Serginho, a alegria. Cores que dão o tom do trabalho. A sala de reunião, aliás, traz essa sensação, a de compromisso sem perder o ânimo. A preocupação com o bem-estar do funcionário, dentro e fora da empresa, retratam o sucesso da Embalagens Paulicéia. Sucesso esse, aliás, que começou há 40 anos, antes de Serginho conhecer a empresa, mas que foi um filho que ele adotou com garra, impacto e competência. Eu espero que nós consigamos triplicar isso, né? Que hoje que vocês estão vendo aí. Eu espero que a gente continue nessa linhagem de determinação, de cumplicidade, que dessa forma que a gente seguiu até hoje deu certo e acredito que vai dar mais 40 anos pela frente. Valeu, pai. Obrigado por tudo. Que continue sempre, que vá passando, que seja, vá passando de família, de pai para filho, e que continue esse exemplo para a empresa manter o nome. Porque a empresa, ela nasce, mas ela não pode amanhã ou depois desistir, ela tem que continuar. Vai passando de pai para filho, jamais ela pode fechar, ela tem que continuar. É o bom exemplo do mesmo, né? Eu espero compartilhar com toda essa felicidade que ele, nesse momento, está tendo. E eu só tenho a agradecer a tudo isso, porque de uma coisa é certa. Pode escrever, irmão. O trajeto da vida, ele nunca foi fácil, mas a chegada é o que é gratificante. E foi exatamente isso que aconteceu com o Sérgio, comigo e com a Paulicéia. O futuro a Deus pertence, nada melhor que isso, né? Eu sempre falo que essa festa, esse evento aqui não é para mim. Isso aqui chama-se gratidão. Gratidão pelos meus funcionários, pelos meus colaboradores, pelos meus amigos, pelos meus clientes. Porque as pessoas que estão nesse evento aqui hoje são pessoas que eu amo verdadeiramente. Os meus funcionários são pessoas importantes demais para mim. São pessoas principais, fundamentais no meu negócio. Então eu tenho que agradecer a cada um deles por tudo que ele vem fazendo com comprometimento, com responsabilidade na minha empresa e que a nossa empresa seja cada vez mais para o futuro uma empresa de sucesso. Acima de qualquer coisa, uma coisa que eu sempre friso: humildade, comprometimento e respeito ao próximo. Isso para mim é onde você chega em algum lugar. Sem você ter humildade e respeito ao próximo, você não chega a lugar nenhum. Pode acreditar nisso. E os 40 anos da Embalagem Paulicéia não seria esse marco comemorado hoje sem esses personagens citados há pouco e sem, sobretudo, você, parceiro e cliente que estão aqui conosco, compartilhando e dividindo toda essa alegria. A equipe Embalagens Paulicéia agradece e que venham mais 40 anos.